Quinto dia, e quero compartilhar um assunto que é bem complexo. Não é um assunto fácil porque muitos lançaram doutrinas sobre esse tema, lançaram conceitos, e acredito que muitas pessoas estão repletas de compreensões sobre isso. Algumas compreensões fazem sentido, outras não, mas eu quero compartilhar aqui sobre um texto bem difícil, que fala muito sobre antepassados e sobre algumas coisas que nós carregamos, aparentemente carregamos, desse cenário de lidar com a nossa história ou com a história dos nossos antepassados. Êxodo capítulo 20, verso 5. Quando Moisés está proferindo os 10 mandamentos, ele diz: não as adorarás nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Isso também é descrito no livro de Deuteronômio, popularmente conhecido como maldição hereditária, ou a doutrina ou o ensinamento de que algumas coisas que carregamos na nossa vida estão debaixo de um jugo, estão debaixo de uma permissão de Deus em relação àquilo que os nossos pais nos passaram. Meu pai teve problema com alcoolismo, eu também tenho. Meu pai teve problema com droga, eu também tenho. Minha mãe teve algum comportamento, eu também tenho. É a ideia de que nós carregamos esses pecados hereditários, pecados que herdamos, maldições que herdamos. Bem, a Bíblia não usa esse termo. Para começar, a Bíblia não usa o termo maldição hereditária, o que deveria ser suficiente para a gente entender que isso é uma doutrina que alguém ensinou. Alguém leu esses textos que falam sobre essa visitação de Deus dos pecados nas gerações, entendeu que, portanto, que a partir dessa visitação desses pecados, desses pecados que estão sendo carregados na geração, então isso é um pecado, portanto é uma maldição, porque eu não estou herdando uma bênção, estou herdando uma maldição, e ela vem como uma herança, ela vem como algo que me é atribuído, que me foi entregue pela geração anterior. Maldição hereditária. Então a gente percebe que não é um conhecimento bíblico. Ela é uma especulação, uma interpretação de um texto. E os textos são esses. São textos de Êxodo, textos de Deuteronômio, que vão falar sobre essa visitação que Deus faz do pecado, da iniquidade dos pais nos filhos. Mas é muito interessante que nós estamos falando aqui de um período da aliança, de um período da história bíblica, aonde Deus tem um compromisso muito grande com o povo, os antepassados e com os descendentes. Nós estamos falando de um período na história onde Deus tem uma aliança com o povo, e uma aliança firmada muito nos estatutos e dos seus mandamentos. E essa visitação de Deus da iniquidade do povo, se nós formos observar de ponto de vista histórico, bíblico, ela é sobre as consequências. Ela é sobre o fato de que o pecado tem consequências, de que o pecado ele tem marcas, de que o pecado tem situações que são carregadas. Não é especificamente sobre uma transmissão mágica. Não é sobre uma transmissão mágica, sobre uma transmissão mirabolante, mas é sobre o fato de que o meu pai pecou e o seu pecado trouxe consequências, porque ele se desviou da lei de Deus, porque ele não obedeceu à lei de Deus, ele pagou, ele está trazendo consequências sobre a nossa família. Isso porque quando o povo pecava, havia uma maldição, uma bênção
quando ele fazia o que agradava a Deus, guardava as leis, mantinha os mandamentos. E Deus anunciou em Deuteronômio 27, Deuteronômio 28, que haviam maldições. A maldição seria a dispersação, que a nação seria levada cativo. E isso impacta toda a família. Mas veja, nós estamos falando de uma consequência histórica dos pecados dos antepassados, não de uma maldição espiritual sendo transferida. O que nós vemos na estrutura bíblica, no texto bíblico, é que vai haver uma consequência. Se meu pai teve uma vida de pecado, uma vida na droga, uma vida de destruição, se meus pais tiveram essa vida, qual é a consequência para mim no meu crescimento? Mano, eu não vou ter uma casa, eu vou ter que lutar muito para conquistar algo meu, para construir algo meu do zero. Enquanto eu estiver debaixo dessa autoridade, debaixo dessa estrutura, eu não vou ter nada, porque essa é a consequência histórica do pecado dos meus pais. Quando o povo pecava, quando o antepassado pecava no texto bíblico, a consequência histórica era o cativeiro, era a dispersação. Ou seja, todos os filhos pagavam. Por que algumas crianças nasceram no cativeiro? Nós falamos sobre o cativeiro essa semana, na mensagem anterior. Por que algumas crianças nasceram dentro do cativeiro babilônico? E elas tiveram culpa daquilo? Não. Mas foi a consequência histórica de um pecado dos antepassados. Porque Deus, como Deus olhava para a aliança feita com o povo, não era individual. A aliança estava estabelecida com o povo. Israel era o povo eleito. O livro de Êxodo também diz isso. Vós sois a minha geração eleita, nação santa, povo adquirido, reino sacerdotal. O apóstolo Pedro fala isso, mas porque Deus anuncia isso para o povo de Israel em Êxodo. Então nós estamos falando que o modo como Deus olhava para o povo era um modo onde Deus visitava o pecado do pai, e esse pecado ia até os filhos, até a 4ª geração, porque era a consequência geral do pecado na vida daquele povo, a consequência histórica. Os filhos não estariam ilesos da consequência histórica de Deus, porque quando Deus visitava, ele visitava uma geração inteira. Porque a aliança dele era para com o povo. Guarde essa palavra. Qual era a aliança? A aliança era em relação ao povo, não em relação ao indivíduo. Então quem era cobrado era o povo, não o indivíduo. Mas então a gente lê Jeremias capítulo 31, verso 29 a 34. Que palavra maravilhosa. Pega a sua Bíblia aí e vá comigo até Jeremias. E no texto de Jeremias, no verso 31, do 29 ao 24, nós vamos ter uma profecia. Que profecia é essa? Olha que interessante o que o texto diz. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, eles comeram uvas verdes e os dentes estragaram, né? Os dentes ficaram podres, né? Os dentes, aconteceu alguma coisa com os dentes. Mas é interessante, eu nunca pensei que a uva verde fosse causar isso, né? A gente não imagina. Mas olha o que o texto está dizendo. Os pais comeram uvas verdes. Então os pais comeram esse fruto que não era bom para ser comido, ou um fruto que estragava os dentes. E os dentes dos filhos é que se embotaram. E os dentes dos filhos é que se estragaram. Olha que interessante. Os pais comeram e os filhos sofreram a consequência. Então, Jeremias está dizendo, a profecia de Jeremias aqui é: naqueles dias, isso já não acontecerá. Não é o que dirão. Não vão dizer isso. Não vão dizer que os pais comeram as uvas e os filhos sofreram as consequências.
Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes embotarão. Então, naqueles dias, olha, ele está dizendo que vai haver um momento na história. Por enquanto nós estamos vivendo esse momento. Por enquanto nós estamos sofrendo a consequência histórica dos nossos pais. Jeremias está falando sobre o quê? Jeremias está falando para um povo que sabiam qual era a realidade histórica das consequências da desobediência a Deus. De que Deus visitava e cobrava o povo por causa do pecado dos seus pais, porque era a consequência histórica que eles viviam, porque era uma aliança com o povo. Só que Jeremias está dizendo que vai vir um tempo aonde já não será dito que, olha, os dentes deles estão podres porque os pais comeram uvas verdes. Já não será dito que a vida daquele cara, a vida do Leonardo está desse jeito por causa das escolhas do pai, porque o pai não seguiu a lei. Já não se dirá. Até mesmo os filhos não dirão: a minha vida está aqui, eu estou vivendo no cativeiro, eu estou vivendo essa maldição, eu estou vivendo essa perdição, esse pecado, a minha vida está aprisionada nessa realidade por causa do que meu pai fez. Jeremias está dizendo: ei, é palavra de Deus, é palavra de Deus. Jeremias está dizendo: naqueles dias haverá um tempo em que já não dirão que aquilo que se sofre é por culpa dos pais, que aquilo que se vive é por causa do que os pais fizeram. Se aqueles textos falam sobre maldição hereditária, eis aqui, está aqui o cancelamento da maldição. Jeremias está dizendo: naqueles dias não haverá maldição hereditária. Que dias? Como serão naqueles dias? Aí ele diz: cada um sofrerá, será morto pela sua iniquidade. Cada um sofrerá por sua própria iniquidade. Se a Bíblia então está falando sobre maldição hereditária no texto de Êxodo, no texto de Deuteronômio, então temos aqui a solução. Temos aqui um dito de Deus, de que naqueles dias, e os profetas Jeremias viveu muito antes de nós, dizendo: naqueles dias já não haverá, que cada um pagará por sua própria iniquidade e pelo seu próprio pecado. Ou seja, Jeremias estava vendo um futuro aonde as pessoas não sofreriam quaisquer maldições hereditárias, não pagariam pelos pecados dos seus pais, não carregariam os seus pecados. E vamos continuar o texto de Jeremias. Olha o que ele diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Veja para quem ele está proferindo a profecia. Eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Israel e a casa de Judá. Estamos falando de quando ele fala casa de Israel e casa de Judá, é porque o povo de Israel estava numa formação aqui diferente daquela que a gente leu em Êxodo. Naquela o povo vivia junto, no deserto era um povo só, com uma só identidade, os israelitas. Mas a partir do momento que esse povo formou-se um reinado, teve um rei, ele passou por dificuldades nesse reinado e o reino foi dividido. Parte das tribos se tornou Israel, parte das tribos é Judá. 2 tribos, se eu não me engano, e 10 tribos foi Israel e 2 tribos Judá. Mas olha que interessante. Ele está falando então com o povo de Israel. Que Deus já não olhará para vocês, já não olhará para a realidade de vocês como um povo só, mas olhará para cada um. Firmarei uma nova aliança. Olha no verso 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado. Olha que interessante. Embora Deus tivesse desfeito a relação com o Egito, eles anularam a aliança e por isso lá no passado, todo o povo pagou a consequência. Os filhos pagaram a consequência. Até a 4ª geração pagou a consequência. Porque Deus tinha uma aliança com o povo, uma aliança integral, geral com o povo. Mas ele está dizendo aqui:
esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Oh, meu Deus, que texto maravilhoso. Eu cravarei na mente deles, eles vão carregar na mente as minhas leis. Também no coração, Deus vai imprimir na mente, imprimir no coração. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Por quê? Porque debaixo de uma aliança onde todos sofriam, o que eles queriam é, nós precisamos ensinar. Nós precisamos ensinar, porque senão, se alguém fizer alguma coisa, todos vão pagar. Então nós precisamos ensinar a lei, nós precisamos ensinar um ao outro a guardar. Mas ele diz, todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Ai, que coisa maravilhosa. Que dias são esses que ele está falando? Que nova aliança é essa, gente? Que dias são esses e que nova aliança é essa? Ele está falando sobre os nossos dias. Ele está falando sobre uma nova aliança através de Jesus. Tem um outro texto aqui que ele vai falar muito em breve em Jeremias, e na verdade em Ezequiel. E removerei o coração de pedra que não reconhece as leis e, portanto, traz consequências aos filhos, e colocarei um coração de carne, um coração aberto, capaz de ouvir os ensinamentos, a lei de Deus e guardar. Imprimirei na sua mente, no seu coração, e eu não vou mais cobrar o pecado do povo, mas de cada um, porque cada um vai carregar a lei. Do que ele está falando? Ele está falando do Espírito Santo. O que é imprimir na mente, imprimir no coração, senão o recebimento do Espírito Santo sobre a vida? Jesus disse lá em João capítulo 15, João capítulo 16, quando ele fala sobre o envio do Consolador, ele fala, não vou deixar vocês órfãos, eu vou dar um Consolador que estará com vocês e habitará em vocês. Eu darei um novo espírito, diz a palavra de Deus em Ezequiel, um novo espírito. Joel capítulo 2, verso 28, naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. O que ele está dizendo? É um novo estado de vida. É uma nova realidade de vida. Não há mais pagamento de maldição, porque o Espírito de Deus estará sobre eles, conduzindo eles nas atitudes corretas, na melhor vida da palavra. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A nova aliança é sobre uma nova história. A maldição foi cancelada. Pela cruz você foi transformado. Pela cruz você pode ser transformado, você pode ser justificado, você pode ser renovado, você pode ser restaurado. Na cruz todas as maldições foram canceladas. Havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós, cravou na cruz. Não existe mais maldição para aqueles que estão debaixo de Cristo Jesus. Não existe mais maldição que nos acompanhe, que nos alcance, que alcance a sua vida. Ei, os pecados dos seus pais não têm mais poder sobre a sua vida, se o Espírito Santo de Deus está em você. Se o Espírito Santo de Deus está em você. Se você conheceu a Jesus e teve um encontro profundo com Ele. Se você olhou para a cruz e viu Ele ali na cruz. Se você foi capaz de contemplar essa imagem e saber que foi por você. Se você creu que aquele sacrifício foi por você e você entregou a sua vida a Jesus, toda maldição foi cancelada. Todo pecado foi perdoado. Dos seus pecados não me lembrareis mais. Filhinhos, rogo-vos para que não pequeis, todavia se pecares, tende um advogado no céu, Jesus Cristo justo.
Jesus nos protege de todas as maldições. O sangue dele nos cobre e nos purifica de todo pecado. Tudo por amor. Tudo por amor. E esse é o Evangelho de Jesus. Eu me emociono porque o Evangelho de Jesus é tudo que nós precisamos. O Evangelho de Jesus é o que dá valor para aqueles que não têm valor. O Evangelho de Jesus é o que nos resgata. Ele nos transportou do império das trevas, Colossenses, capítulo 2, para o reino do Filho do seu amor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Só Deus faz isso, gente. Só Jesus faz isso. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Portanto, nenhuma condenação há. Não há condenação sobre a sua vida. A boa nova que eu quero trazer para você é que as maldições não existem mais. Elas foram canceladas. E o preço que você paga hoje é do seu próprio pecado. Se você ainda paga um preço, se você ainda sofre, se você ainda se sente aprisionado, se você ainda se sente envolvido, talvez você tenha uma influência emocional, porque existe sim. Existe uma influência, muito embora eu esteja aqui apresentando a visão bíblica contra uma visão de maldição hereditária, muito embora eu esteja apresentando isso aqui para você, existe, através da psicologia, influências emocionais que as nossas famílias exercem sobre nós. Influências de comportamento. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando se tornar velho não se desviará dele. Bem, isso serve para o bem, serve para o mal. Se você ensinar a criança. O que a Bíblia está falando é que a criança aprende. A Bíblia está ensinando com esse texto a pedagogia da criança. Quando você ensina o caminho que deve andar, ela não vai desviar dele. Se você ensinar o caminho do bem, ela não vai desviar dele. Mas se com as suas atitudes você está replicando o caminho do mal, ora, ela vai replicar essa vida. É o que o texto bíblico está dizendo. Então há influências emocionais que os nossos pais exercem sobre nós. Mas não podemos chamar isso de maldição hereditária. São influências emocionais. Mas elas podem ser quebradas com a nossa decisão. Podem ser canceladas com a nossa decisão. Talvez você esteja vivendo debaixo disso ainda, mas a culpa não é dos seus pais. Você pode tomar uma decisão. Você pode abraçar a cruz de Jesus. Você pode dizer: Jesus, liberta-me, como tantas pessoas fizeram. Filho de Davi, tenha compaixão de mim, disse Bartimeu. Maria se jogou aos pés de Jesus, chorava, enxugava com seus cabelos. Em outro momento derramou um bálsamo, em outra versão derramou um perfume. Quantas pessoas gritaram e pediram para ser salvas por Jesus e encontraram salvação. Eu encontrei salvação. Muito embora tenha crescido na igreja, eu não havia conhecido o poder da salvação. Então eu digo que eu me converti. Não é porque alguém cresceu na igreja que ela é convertida. Porque a conversão é uma experiência individual de transformação com Jesus. A herança que eu recebi de bênção espiritual de igreja, a herança religiosa que eu recebi dos meus pais, não significava nada. Fez bem para a minha vida, mas não era uma decisão minha. E eu precisava tomar uma decisão particular. E foi ali que eu me encantei com Jesus. Tome suas decisões e seja livre do pecado,
da influência pecaminosa dos seus antepassados. Se você quer chamar de maldição, da maldição. Mas abrace a Jesus. Entregue sua vida a Ele. E seja livre de verdade. Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia. Um ótimo dia. Eu sou Leonardo Felicíssimo. Estou aqui na cidade de São José do Rio Preto. Deus me mandou para cá com uma missão. E eu estou cumprindo essa missão do jeito que Deus tem direcionado o meu coração. Espero que você seja abençoado. Espero que você compartilhe com outras pessoas para que outros também possam ouvir essa palavra. Não compartilhe com qualquer um. Eu não compartilho com qualquer um, sabia? Eu compartilho apenas com pessoas que Deus traz ao meu coração na hora que eu estou ouvindo. Pessoas específicas que eu creio que precisam ouvir aquilo. Tem gente que não recebeu os outros áudios e recebeu só alguns. Outras pessoas receberam toda a sequência. Mas por quê? Porque eu compartilho com aqueles que eu acredito que Deus quer falar. Eu estou nessa cidade para pastorear pessoas. Não sei quando eu vou ter uma igreja, quando eu vou ter um templo, quando eu vou ter uma estrutura e nem me preocupo com isso. Mas eu espero que você seja abençoado, seja pastoreado. Se você quiser entrar em contato comigo, eu estou no Instagram como Léo Felicíssimo. Você pode entrar em contato comigo, nós podemos te visitar, orar por você, estar perto de você, cuidar de você, te servir. Que Deus abençoe. Até a próxima.